Olá pessoal, meu nome é Otávio Brito, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é para falar sobre como fazer um TCC, trabalho de conclusão de curso. Dependendo da formação, né, você não vai ter um trabalho de conclusão de curso propriamente dito com esse nome bonitinho de TCC, mas vai ter um serviço, né, de monografia, né? Porém, na minha época, eu não trabalhei fazendo uma monografia em si, eu fiz um TCC e acabei fazendo alguns seminários também, que é uma coisa bem semelhante, e eu tirei 10 em todos, e eu acho que, graças a isso, eu tenho uma certa base para explicar aí para vocês como fazer o seu. Então, primeiro, né, explicando o que é TCC, né, aquele trabalho de conclusão de curso que você faz quando você está aí perto de acabar a faculdade, né, e você precisa fazer um compilado, né, de alguma coisa para mostrar que você aprendeu de fato as coisas que a faculdade propôs em te ensinar. No caso do trabalho de conclusão de curso, ele costuma ser mais simples do que a monografia, porque a faculdade já diz mais ou menos o que ela quer. Na minha época, o meu trabalho de conclusão de curso foi criar uma empresa com planos de negócios e todas as coisas necessárias para uma empresa, fazer todo o esquema de RH da empresa, recrutamento e seleção, gestão de clima, administração de cargos e salários, todos os subsistemas de RH, e fazer dentro do setor de treinamento um levantamento de necessidades de treinamento e vamos dizer assim, algo mais específico, né? Dentre todos esses treinamentos, eu deveria apresentar um em sala de aula. Então, realizar um treinamento, né, no final de tudo isso, que foi a parte do trabalho apresentado, né? É claro que eu, como um CDF, né, que se preze, tirei 10 de todo o meu grupo. E hoje em dia eu acho muito simples fazer um TCC. Porém, na época, eu não compreendia bolhufas, aquela porcaria daquele orientador. Não vou chamar assim, né? Porque meu orientador foi a Selma, coordenadora do meu curso atualmente. E eu gosto muito dela. Mas, tipo, minha coordenadora, tipo, que era orientadora, era uma orientadora meio orientadora da UFRJ, meio mestre dos magos. Ah, faz assim, assim como? Assim como? Eu não entendia as questões de formatação, de metodologia científica e blá 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 blá. Então eu gostava de ler. E eu não estava entendendo o que o orientador estava dizendo. Então eu fui, na época foi na Saraiva, e eu comprei este livro aqui. Metodologia do Trabalho Científico. E acredite, eu li ele todo. Eu li toda essa porcaria, porque no final, a parte escrita do trabalho, a montagem das outras coisas mais chatas, eu fiz praticamente sozinho, né? Então, eu precisava entender essa situação da metodologia científica. E aqui eu não aprendi só essa questão de fazer TCC, fazer monografia, mas também fazer artigo, fazer pesquisa científica e todas essas outras coisas. Olha que legal, que maneiro. E vamos lá. Então, já tô falando pra caramba, né? E como que a gente aprende em si propriamente dito como fazer a monografia? Então, a questão da monografia, cada universidade tem a sua formatação de trabalho científico. Quando a sua universidade não tiver uma formatação própria, ela vai seguir as normas da ABNT. Aí você tem que entrar lá e ler essas normas. Se você não entender nada, compre esse livro, como eu, e aprenda, né, um pouco mais. Mas, assim, você tem que fazer tudo que você for escrever tem que ser nessa questão das normas. E o mais fácil, a minha maior dica, né, não seja esse pessoal que paga para as outras pessoas fazerem um TCC, porque senão você nunca vai aprender a fazer um trabalho científico. O que você deve fazer? Primeiro passo, leia a respeito. Leia livros de metodologia científica. Veja vídeos na internet, pegue sugestões, né? Lendo isso, já com esse conhecimento, você vai entender quais perguntas diretamente você tem que fazer ao seu orientador,
né? Porque de fato ele não está ali para ensinar. No máximo ele ensina uma aula, né? E todas as outras ele está ali só para orientar mesmo, só para tirar alguma dúvida. E se você não sabe de nada, você não consegue ter uma dúvida específica, né? O todo é a sua dúvida. Então, leia a respeito, é a primeira dica. Após ler, ter um conhecimento prévio da situação, comece de algum lugar. Comece, mesmo que você ache que você vai fazer um serviço que é uma bosta, comece de algum lugar. Leve isso para o orientador e aí você tira as dúvidas no quesito formatação, no quesito desenvolvimento. Exemplo, na época, eu não sabia, eu sabia a teoria em si do que era necessário ter num plano de negócio, mas eu não sabia de fato como fazer, botar, elencar, tipo, a missão dessa empresa, visão dessa empresa, as atribuições, os valores, a ética da empresa, o setor tal e tal, X, o capital social, e blá, 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 blá. Hoje isso são coisas que eu sei de cabeça, mas não faziam sentido para mim. Então, assim, para você fazer um trabalho de conclusão de curso, você vai ter que ler a respeito do seu trabalho também, né? É esse o problema que muita gente não entende quando vai fazer um trabalho de conclusão. O cara não sabe fazer porque ele não tem aquela base teórica mesmo da questão. Porque, é claro, você tem que entender regras da ABNT ou formatação da sua universidade. Você tem que entender de metodologia científica. Mas quando você entende dessas coisas, né, de metodologia científica, a primeira coisa que ela te diz é: você tem que ler a respeito, você tem que pegar as informações, você tem que conhecer o assunto. Então, exemplo, se você está aí na faculdade de administração, né, tem muito essa questão do TCC, e aí o seu TCC é sobre montar uma empresa, e geralmente eles dizem uma empresa específica, né? Então, uma consultoria de negócios. E aí você vai montar um planejamento de negócio, depois a formatação de um serviço e a comercialização desse serviço. Pô, legal. Já sei o que eu tenho que fazer. Então eu vou ler sobre marketing, sobre comercialização de produtos mais propriamente dito, ler um pouquinho de merchandising, né, e assuntos relacionados para eu entender as coisas meio como um todo. E aí pronto, eu já sei a formatação, eu entendi a metodologia, né, porque o que eu estou falando para vocês é essa questão, a própria metodologia, o método científico de estudo. Eu tenho que ler a respeito. Nos casos de precisar fazer testes de campo, né, procure empresas que estejam interessadas nesse tipo de serviço, né? Na minha época que eu fiz o meu TCC, o que digamos seria o primeiro, né? Os demais não foram TCC, foram seminários. Quando eu fiz o meu TCC, eu tinha a ideia de vender aquele planejamento de negócios para uma empresa, que na época era a Supervia, né? Infelizmente, o meu contato de lá, né, foi demitido, eu não tive como, né, vender, porém, isso me ajudou no futuro para trabalhar com RH. Então, formatação, entendimento da metodologia científica, ler a respeito, e aí você tem que ir para a questão de colocar no papel. Coloque no papel o que você entende, cite as pessoas, né? Não esqueça dessa questão de citar as informações. Na academia, enquanto você não é o doutor, você não tem opinião, então você tem que citar as pessoas que formataram aquele teu tipo de conhecimento, quem são a base, e tudo vai dar certo. As demais informações você pega com o seu orientador, mas se você quiser mais ajuda a respeito, deixa aí nos comentários que a gente pode debater esse assunto aí. Eu aguardo vocês para um próximo vídeo. Valeu!